Alô, alô, tudo pronto para mais uma videoaula aqui no nosso canal Biologia. Hoje o tema de aula é comunidades e populações. A gente vai trabalhar bastante ali os conceitos básicos de ecologia, porque agora as nossas aulas vão ter essa sequência. Vai ter uma série de aulas aqui que vão sequenciar o conteúdo de ecologia. Então o tema de hoje é comunidades e populações, os seres vivos sempre conectados. A gente começa então nossa aula falando um pouquinho sobre a questão da organização dos níveis, a organização de um ecossistema, ou melhor, a organização da biosfera como um todo. Tá? Para efeito conceitual, a gente vai começar no nível espécie. Depois eu vou trabalhar melhor esses conceitos com vocês, tá? Mas a gente vai ver que espécie ali é um grupo de indivíduos ali que vão se isolar dos demais em função da reprodução. Mas daqui a pouquinho eu falo um pouco mais. Aí, veja bem, quando eu tiver vários indivíduos da mesma espécie, eu terei conceitualmente uma população. Também trago exemplo daqui a pouquinho. E um conjunto de populações vai formar uma comunidade. O conjunto de comunidades forma um ecossistema e um ecossistema forma a biosfera. Então, considerando que a biosfera é a esfera de vida em todo o nosso planeta, nós podemos dizer que a biosfera é dividida em vários ecossistemas. Um ecossistema possui várias comunidades. Uma comunidade vai ser formada por várias populações e as populações serão formadas por indivíduos da mesma espécie, por organismos da mesma espécie. Vamos melhorar agora a questão dos conceitos, trabalhar um por um aqui. Traz para cá para o próximo slide. Quais são os conceitos, então, que a gente comentou ali no slide passado? Espécie, população, comunidade, ecossistema e biosfera. Então, aqui a gente tem o conceito de espécie para ser trabalhado de forma isolada. E o que seria, então, espécie? Conjunto de indivíduos isolados entre si, pelo processo reprodutivo. E o que é isso na prática? Vamos imaginar que no ambiente nós tenhamos ali uma população de araras, vários indivíduos ali da espécie arara e vários indivíduos da espécie papagaio. O que vai acontecer na questão reprodutiva é que papagaio só se reproduz com papagaio e arara só se reproduz com arara. Ou seja, a reprodução só vai ocorrer dentro desse grupo fechado, dentro da mesma espécie. Passamos então para o conceito de população, e o que vem a ser uma população, um conjunto de organismos da mesma espécie. Então, como eu falei aquela hora ali no exemplo das araras e dos papagaios, os papagaios são uma espécie, compõem uma espécie, e as araras compõem outra espécie. E é comum, para a gente elencar, para a gente ilustrar melhor isso aí, usar muito o exemplo ali do cruzamento de um jumento com a égua, que são dois animais de espécies diferentes. Então, no conceito de espécie, a gente falou que as espécies são grupos de organismos isolados entre si pelo processo reprodutivo. Mas quem conhece um pouquinho mais da vida no campo, quem já teve aula de biologia sobre esse assunto, já deve ter ouvido falar que do cruzamento do jumento com a égua pode nascer o burro, não é isso? Ou a mula. Então, o burro é o animal masculino e a mula o animal feminino. A questão é que tanto o burro quanto a mula são animais estéreis, eles não conseguem se reproduzir. Então a gente diz, nesse caso, para efeito conceitual, que a reprodução foi bloqueada no descendente. Então, para a biologia, isso não é uma reprodução completa. Temos então que o burro e a mula são, na verdade, animais híbridos. Eles não compõem uma nova espécie. Então, está claro aí o conceito de população, está claro o conceito de espécie. Então, agora a gente vai para o conceito de comunidade. E o que vem a ser uma comunidade? Um conjunto de populações. Então, vamos pensar o seguinte aqui. Vou dar uns exemplos aqui. Tem um peixe aqui na minha região que é a piraputanga. Então, a gente vai considerar 50 piraputangas, que é uma espécie de peixe. Vamos considerar 50 pintados, que também é uma espécie de peixe. Vamos considerar uma população de 50 capivaras e de 50 onças pintadas, ok? Então, quando eu pego esse conjunto separado, só as piraputangas, eu tenho aqui a população de piraputangas. Aqui a população de pintados.
população de capivaras, população de onças pintadas. Mas vamos supor que eu, como pesquisador, queira juntar essas duas populações. Então, eu posso pegar capivaras e onças e montar, por exemplo, a comunidade dos mamíferos, do meu exemplo. E aqui a comunidade de peixes. Então, o que seria uma comunidade? Um conjunto de populações. E, em geral, essas populações vão estar unidas por algum critério. E esse critério fica ali, né, a ser definido pelo texto que você está lendo, pelo levantamento que o pesquisador queira fazer. Então, esse é o conceito de comunidade. Quando nós temos, então, um ecossistema, acho que vocês já pegaram o raciocínio do negócio aí, um ecossistema vai ser formado por várias comunidades. Então, imagine aí, vamos supor, a Mata Atlântica, né? Um bioma brasileiro, que tem a sua fauna, que tem a sua flora, né? Que são as árvores. E dentro desses conjuntos aí vegetais, você tem árvores de grande porte, você tem vegetais de pequeno porte, e assim por diante. Então, dentro desse ecossistema, eu posso dizer, temos a comunidade vegetal, a comunidade animal, ou eu posso separar os animais na comunidade dos mamíferos, comunidade dos peixes, comunidade dos anfíbios, e assim por diante. E cada comunidade vai ser formada por diversas populações. E uma população é sempre um conjunto de organismos da mesma espécie. E os organismos da mesma espécie vão sempre reproduzir somente dentro desse grupo fechado. Dessa maneira, chegamos então ao conceito da biosfera. E o que seria então, se a gente traduzir, se a gente separar essa palavrinha, a esfera de vida do planeta. Então, agora a gente está falando de tudo que tem vida no planeta. Então, toda a vida no planeta, é claro, distribuída dentro das suas regiões geográficas, vamos dizer assim, tá? Vão ser divididos em vários ecossistemas. Os ecossistemas, por sua vez, serão divididos em várias comunidades. Uma comunidade é sempre formada por várias populações e uma população é formada por vários organismos da mesma espécie. Dando sequência, então, à nossa aula, que hoje é bem conceitual mesmo, a gente vai até trabalhando com poucos exemplos aqui, tá? A gente chega nos conceitos de nicho ecológico e de habitat. Se eu fosse fazer uma comparação bem simples do ser humano com os seres vivos, de uma forma geral, eu posso dizer que o nicho ecológico seria a profissão. Não é muito simplificado, é claro, minha forma de falar, mas é a função do organismo no meio ambiente. Tá? E para que ele desempenhe sua função será definida baseada no conjunto de limites de tolerância da espécie. Então, por exemplo, vamos sugerir que eu tenha ali uma cadeia alimentar formada pelo capim, por um cervo e por uma onça pintada. Tudo bem? Então, nesse caso, qual é o nicho ecológico do cervo? Controlar a população de capins. Bem simplificado, hein, pessoal? E qual a função da espécie onça pintada? Controlar a população de cervos. O que acontece que se eu retirasse, por algum motivo, a onça pintada for extinta? A população de cervos vai crescer e vai pressionar a população de capim. Vai chegar um momento em que vai ter tanto cervo, mas tanto cervo, já que agora não tem a onça pintada, que a regulagem da população de cervos pode ocorrer pela falta de alimento, nesse nosso exemplo simples. Então, qual é o nicho ecológico da onça pintada nesse exemplo? Controle da população de cervos. Já o habitat é o ambiente, né? É o local onde a espécie vai ocorrer, onde ela mora, onde ela vive. Correto? Então, nós temos ali os condores, que são aves que vão viver, né, nas grandes altitudes dos Andes. Nós temos o jacaré, que é uma espécie, né, que vai ocorrer em zonas de alagamento, né, como o nosso Pantanal, e assim por diante, só para a gente exemplificar o que seria o habitat de uma espécie. Então, nicho ecológico tem a ver com a participação do organismo no ecossistema, né, baseado em suas tolerâncias e necessidades, será formado o nicho ecológico da espécie, e o habitat é justamente o local onde a espécie vive. Dessa maneira, a gente encerra, então, nossa aula de hoje, que ela é bem curtinha mesmo, é só uma
introdução aos conceitos que a gente vai utilizar bastante em ecologia. Então fica atento aí, porque isso cai bastante nas provas que vocês vão enfrentar, seja na escola, seja nos vestibulares e Enems da vida. Muito obrigado, pessoal, e até o próximo vídeo.